Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. Sabe quem é a pessoa mais importante hoje para Jesus? Você. Você, todos nós, né? Mas nós somos muito importantes para Deus. Quando a gente vem no grupo de oração, é porque o próprio Deus quer falar com a gente, né? Por isso que Deus nos ama, Ele nos trouxe aqui hoje. Amém? Nós vamos ver uma palavra de Deus que, para mim, pessoalmente, assim, a Bíblia é uma riqueza, né? Mas tem algumas leituras que mexem com o nosso coração. E para mim, uma das grandes parábolas de Jesus é essa parábola que a gente vai meditar hoje, né? Creio assim que, como um bom cristão, a gente já ouviu ela muitas vezes. Mas a palavra de Deus é viva. E cada vez que a gente medita a palavra, escuta a palavra de Deus, Ele fala conosco, né? E coloca uma coisa no teu coração. Deus é simples. Deus é muito simples, né? Deus não está nas grandes coisas, está nas pequenas coisas. Bom, então Lucas 15, versículo 11 em diante. Apresentando mais uma vez, né? Sou diácono permanente. Sou casado, tenho minha esposa, tenho 4 filhos e moro na Praia do Leste. Estou em missão nessa diocese. Me ordenei diácono permanente em Ponta Grossa. Mas faz 6 ou 7 anos que nós estamos aí de volta nessa terra. O Senhor já me colocou aqui em missão uma vez e agora me trouxe para cá, né? A palavra que a gente vai meditar hoje, palavra muito linda, maravilhosa, é a parábola do filho pródigo, capítulo 15, versículo 11. Amém? Fala assim, palavra de Deus. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os seus haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai ouviu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste
e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo, e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, e gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra do Senhor. Meditar um pouco essa palavra de Deus, que fala de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais jovem pediu ao pai, vendo a sua vida, coisa de jovem, poxa, podia dar um giro por aí, por que adianta? Às vezes tenho dinheiro aqui na casa do meu pai, mas trabalho, já sei, vou dar um giro por aí. Foi pedir ao pai a parte da sua herança, já por ser jovem, E o pai, cheio de amor ao filho, por amar muito o filho, deu a parte da herança a seu filho. Com certeza, naquela época, carregou com ele tudo aquilo que o pai deu, bois e ovelhas, e foi para um país distante. E lá foi gastando todo o dinheiro, fazendo festa, mais festa e mais festa, aproveitando tudo que tinha direito, E de repente esse dinheiro acabou, essa herança acabou. E ele foi obrigado então a trabalhar, E diz a palavra de Deus que naquela região então deu uma grande seca, estava difícil as coisas, e ele foi procurar emprego, quase não encontrava emprego, não encontrava serviço. A única coisa que apareceu para ele fazer foi o quê? Cuidar dos porcos. Serviço bem difícil, Para quem já trabalhou no sítio, não sei se alguém trabalhou no sítio aqui, já lidou com porco, nada cheiroso, Meu sogro ainda tem até hoje a criação de porco, Então a gente vai ver, Passa por perto daquele porco, ver os porcos lá, Para ver até bonitinho, mas vai lá lidar com aquele bichinho, Cheiroso daquele jeito, E tem que limpar tudo aquilo que fica por lá, E lá se foi esse rapaz trabalhar cuidando dos porcos. E diz a palavra que ele não tinha direito nem aqui comer. Ele queria comer até da lavagem dos porcos, Olha só, imagina, pensa. Alguém sabe o que é lavagem? Quando eu morava em reserva na minha terra natal lá, eu tinha uma churrascaria, isso faz tempo já, tem a churrascaria até hoje, não está lugar. Mas a gente era criança e lá naquela época no fundo a gente podia criar porcos, Então a gente criava os porcos lá. E a lavagem o que era? O resto de comida que sobrava, as cascas que sobrava das verduras, dos legumes, a gente ia guardando tudo num latão, depois jogava um pouco de piré, jogava uma água por cima lá, fazia aquela lavagem, E depois dava para os porcos, E eles comiam, Agora você pensa, ele tinha vontade de comer aquela lavagem,
né? E nem isso ele podia fazer. Aí ele lembrou que na casa do pai dele tinha muito em abundância, que os servos do seu pai passavam muito melhor que ele, sendo filho, né? E ele fala assim: puxa vida, eu errei, eu fiz errado, sair da casa do meu pai e gastar o dinheiro, gastar a herança, conhecer as coisas do mundo, eu fiz errado, mas eu vou voltar, eu vou pedir perdão para o meu pai, e vou pedir perdão aos céus, a Deus, porque eu errei, né? E teve essa coragem de se arrepender e voltar. Agora podemos imaginar, naquela época não tinha asfalto, né? não tinha carro de passeio, não tinha nada, devia ter cabelo. Agora você imagina, estava num país distante, e ele voltou, não tinha muito recurso para voltar, com certeza ele levou alguns dias para voltar para a casa do seu pai, né? Não tinha dinheiro para pagar um hotel, com certeza ele chegou todo sujo, todo quebrado, todo arrebentado, né? Mas o pai, com certeza, tinha aquela certeza que ele olhava aquela estrada, um dia o seu filho ia voltar, né? E o pai não perdia a esperança, ficava olhando na estrada, e ao longe, né, o pai então enxerga aquele mendigo, já digo assim, né, chegando, voltando. O pai mais se depressa fala a palavra de Deus, e ele teve compaixão, né? Olha que linda essa palavra, compaixão do seu filho. Ele viu o seu filho tudo sujo, tudo arrebentado, né? Sofrido, com certeza devia estar descalço naquelas alturas do campeonato. E o pai teve compaixão. O que é compaixão? É sofrer junto. O pai sofreu junto ao ver o seu filho daquele jeito, né? E ele mais se depressa, não perguntando de saber se ele estava trazendo os bens de volta, os bois, as ovelhas, sei lá que ele levou o camelo, né? Mas ele saiu correndo ao encontro do seu filho, e o que ele fez? Abraçou o seu filho com todo aquele amor de pai, né? Você acha que o pai chorou? O que vocês acham? Com certeza. Quem de vocês tem filho longe de casa, mesmo estudando, trabalhando? Também tem, né? É fácil? Não, né? Sabe que está bem, né? Não está passando fome, não está comendo lavagem, mas o coração sente, não sente? Como é bom quando o filho volta, não é? Mesmo sabendo que ele não está morto, que ele não está comendo lavagem, que ele não está, né, sofrendo, mesmo ele sabendo que ele está bem, mas quando o filho volta para casa, como é bom, né? Agora você imagina aquele pai achando que o filho já estava morto, né? E o cara aparece, ressuscita, né? Mais que depressa, então ele fala, né? Chama os seus servos, os seus empregados, assim: olha, gente, está aqui meu filho, né? Como troféu para o pai, é meu filho. Até esses tempos falando assim, né? Acho que ele estava numa formação que tivemos aqui no tabuleiro. Nós estávamos na formação, minha esposa estava junto. Toca o telefone. Ela olhou lá o nosso filho, né? De fora, no meio da pregação, assim. Antônio Carlos estava pregando. Ela olhou para o Antônio Carlos, o pregador, e falou assim: é meu filho. Antônio Carlos falou assim: não tem resposta, é o filho da mulher. Deixa que vai atender, né? Quer dizer, não tem maior que o filho, né? Ela saiu, foi atender, foi estar até cômico a situação, mas tipo assim, é meu filho, acabou, não tem para ninguém, né? E para Deus é a mesma coisa, para esse pai é a mesma coisa, é meu filho que voltou, é meu filho que estava vivo, e agora ele apareceu de novo,
mais depressa, vamos fazer uma festa, né? E correram, prepararam tudo para fazer aquela festa. Então manda matar boi gordo, uma novilha, dar um banho, né? Pôr a melhor veste, pôr uma sandália nos pés e o anel no dedo. O anel no dedo tem um significado naquela época, naquele povo, né? Para o povo judeu. O filho carregava o anel como sinal de herdeiro. Então ali o pai está dizendo assim: ó, você é meu herdeiro, tudo que eu tenho é teu, mesmo ele já gastando toda a parte da sua herança, né? Mas estava de novo como herdeiro, filho do dono das terras, de tudo aquilo que ele tinha. O seu irmão mais velho então vê que está acontecendo aquela festa e fica com ciúme, né? E é isso que acontece até junto com a gente, né? A gente às vezes tem até ciúmes do irmão. E o pai explica: ah, meu filho, você está aqui comigo, todo dia, tudo que é meu é teu. Agora esse teu irmão voltou, ele estava morto e ressuscitou, apareceu, é teu irmão, vamos festejar junto, né? Até que ele entende que realmente é o irmão que voltou e ele aceita o seu irmão de volta também, né? E é assim Deus conosco, né? Quando eu olho para esses irmãos de rua, eu penso, esse de uma certa maneira é um filho pródigo, né? Que está sendo escravizado pelo inimigo e está comendo muitas vezes a lavagem que o inimigo oferece para ele, porque ele não tem comida, ele está ali prisioneiro do inimigo, e Deus quer que também ele saia dessa vida. Podemos dizer, não só esses irmãos de rua, mas Deus busca, espera os seus filhos, nós os pecadores, que a gente se volte para Ele. Cada vez que a gente erra, que a gente peca, a gente está, de uma certa maneira, comendo essas lavagens do inimigo. E o Pai que nos ama quer que a gente se volte para Ele. Deus está sempre de braços abertos, nos esperando. Nos esperando. Como é difícil, né, quando a gente comete um pecado que a gente não queria cometer. Parece que todo mundo está sabendo, né, e a gente não tem mais conserto. Porque a nossa consciência até nos acusa: não, puxa, eu fiz errado. E quando você tem aquele reconhecimento de não, eu preciso pedir perdão para a pessoa que eu magoei, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso me confessar, nós estamos tendo a mesma atitude desse filho pródigo. E quando a gente vai buscar Deus, principalmente na confissão, né, é onde o Pai nos acolhe de braços abertos, nos perdoa os nossos pecados e nos dá direito novamente então à vida eterna, né? Por isso, amados irmãos e irmãs, que por mais que a gente ande às vezes de uma maneira ou de outra, que nada nos condene, mas que a gente tenha no nosso coração essa certeza: Deus me ama, Deus me ama, Deus é meu Pai e Ele me ama. Olha para quem está do seu lado assim: Deus te ama. Fala para as pessoas, fala assim: tenha certeza, Deus te ama. Fomos para uma missa de encerramento às 17 horas, e eu já estava bravo com Deus, fiquei lá no cantinho, minhas duas atrás, né, encostado na parede. Eu não quero nem saber de Deus, né? Deus não me quer, fiquei pensando, né? Aí eu estava em 12 da nossa turma. Aí programaram a missa, programaram o ofertório, e nesse ofertório chamaram todos os meus amigos para trazer uma oferenda para Deus, menos eu. Mas não é possível, né? Pois Deus não me quer mesmo. Outro entrou com o pão e o vinho, outro entrou com uma água, outro entrou com naquela, né, na reserva.
sei lá, com uma bola, e com uma enxada, e eles foram falando, né? E eu não fui convidado. Aí eu fiquei, não, realmente acho que eu sou muito pecador, Deus não me quer, né? Me encostei na parede, fiquei bravo. Aí por último entra uma amiga minha, né, com procissão de braços abertos. Aí o cara que estava lá com o microfone falando, né, do que significava aquilo, falou assim: se você não tem nada para oferecer a Deus, ofereça o teu coração. Aí eu gravei aquilo, né? Estava lá no cantinho. Tá, fechei o olho, me encostei na parede e ofereci o meu coração a Deus, né? E aí, de repente, continuou um pouco ali, veio o Pai Nosso, veio o abraço da paz, e eu não abri mais o olho. Ainda estava bravo. Encostar na parede. Na hora do abraço da paz, eu vi que chegou um rapaz, né, fez eu abrir os olhos, me apertou a mão. Chegou mais um amigo, apertou a mão e eu não respondia direito, né? Fechei o olho de novo. De repente, eu com os olhos fechados, senti um abraço diferente. 2 braços nas minhas costas, um peito colado ao meu, aquilo que amoleceu as pernas. Pensa um abraço gostoso. E aí comecei a chorar. Aí fiquei pensando, né? Não queria abrir os olhos, né? Falei, não, tá tão bom, o que será, né? Fiquei pensando. E aquele abraço continuava. É igual, só pode ser 2 pessoas: a minha mãe e o meu pai, né? Ou o padre, que tinha um padre que coordenava os jovens, né? Frei Cláudio, que era muito amigo meu, amo muito ele, hoje ele é bispo, né? Pode ser o Frei Cláudio, pensei comigo, né? Mas eu não queria abrir os olhos, porque estava bom demais aquele abraço. Mexeu, né? Tirou todo aquele peso, aquele medo de Deus não me amar, foi mudando, e aquilo ali me preencheu, né? Eu falei, não, mas eu tenho que abrir os olhos para ver quem é, né? Aí quando eu abro os olhos, não tinha ninguém, né? Aí tinha um crucifixo grande assim na frente, né? Eu olhei para o Cristo, isso eu tinha 18, 19 anos, né? Jesus sorria para mim no crucifixo. Aí tinha uma menina lá, você está vendo lá na cruz? Ela falou, o quê? Jesus está sorrindo? Ela falou, não, ele está com a cabeça baixa, está triste. Ele está sorrindo. Ela dizia, não. Aí eu entendi, né? Que aquele abraço era para mim. Que ali eu me sentia amado naquele momento, né? E aquele abraço mexeu com a minha vida. Porque ali foi realmente um abraço assim de pai, né? De um pai que não olhou para os meus pecados, e eu sentia que me pesava muito. Ele nos abraça porque Ele nos ama. Amém? Isso é uma experiência, né? Depois, bem antes da renovação, depois da renovação, graças a Deus, tive outras experiências, mais ou menos nesse sentido. Mas ali foi onde Deus me abraçou, me perdoou, né? Eu senti assim que realmente Deus existe. Maria Santa